Nós fazemos esta sessão de esclarecimento porque consideramos que é uma metodologia de trabalho importante, que é ouvir as populações sempre que temos algum projeto importante a desenvolver em determinado contexto territorial. Foi assim que fizemos quando iniciámos obras de requalificação no bairro Caldas de Gulbenkian, foi assim que fizemos no bairro da Fonte do Ouro, no Cerrado e Fontainhas, enfim, no próprio Casal do Telheiro. Enfim, é uma metodologia de trabalho que gostamos de implementar e que, quanto a nós, tem tido bons resultados pelos contributos que têm existido da sociedade civil. Esta fase é uma fase importante para nós, por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque neste momento estamos a trabalhar em parceria com o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, o IRUB, que está neste momento a analisar este projeto que estamos hoje aqui a discutir e a apresentar publicamente. E é importante também porque interessa sobretudo acelerar este projeto, porque queremos passar rapidamente à fase da apresentação de candidaturas para possíveis fontes de financiamento, de modo a podermos executar este importante projeto. Recentemente foi publicado em Diário da República o Decreto-Lei 37/2018, de 4 de junho, que é o programa Primeiro Direito, e que, inclusive, amanhã em Tomar, será uma apresentação pública desse programa também, no qual estaremos presentes, no sentido de poder candidatar esta intervenção de requalificação do bairro João de Deus para que consigamos, no fundo, ter condições financeiras para levar à prática. A opção de continuarmos com o fim da habitação social neste bairro social deve-se a dois motivos fundamentais. O primeiro, que é o próprio documento estratégico Arruda 2025, que foi aprovado na sequência da realização de uma convenção em 2016 e em 2015, também com este nome, Arruda 2025, e porque é algo que estava expresso no manifesto eleitoral, portanto, era uma das linhas de força da nossa candidatura, sempre em defesa das pessoas, como costumamos dizer. E depois há uma razão natural e lógica, que me parece evidente, que nos parece evidente, aliás, que é o estado atual de degradação a que o bairro chegou. E, portanto, não é possível continuarmos a assobiar para o lado, não é possível continuarmos a pôr a cabeça na areia como se nada fosse. O estado de degradação daquele bairro social é algo que é evidente, resulta de desinvestimentos de vários anos, que não estou aqui para fazer julgamentos sobre essa matéria, mas quanto a nós só há um caminho, quanto mais urgente melhor, que é reabilitá-lo. E reabilitá-lo, e por outro lado, reabilitá-lo para o mesmo fim, porque inclusivamente agora nós temos um concurso a decorrer para a atribuição de 3 habitações sociais, e posso-vos dizer desde já que a procura é muito superior à oferta que temos dessas 3 habitações, ou seja, sabemos de antemão que vai haver gente que ficará fora do acesso a estas 3 habitações e que reunir requisitos para poder beneficiar da habitação social no nosso concelho. Portanto, era importante para nós requalificar e dar uma oferta suplementar, ou seja, aumentar a oferta de habitação social. Vamos então fazer uma pequena apresentação. Depois, se houver alguma questão mais técnica, socorrer-me-ei aqui, quer do arquiteto Renato Batalha, quer do Sr. Silva Guarda, no sentido de podermos, de alguma forma, apresentar uma informação concreta, fidedigna, real e que possa ser suficientemente esclarecedora. E depois, no final, naturalmente, estamos à vossa inteira disposição para alguma questão que queiram colocar ou para alguma sugestão que queiram dar de enriquecimento a este projeto, porque, como disse, ele está agora naquela fase de recolha de contributos e de apreciação pelo IRU, que é o Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, como disse, e, portanto, é a altura-chave para, se houver alguma questão, ser colocada em cima da mesa. Portanto, este projeto de execução tem 2 objetivos fundamentais. Para já, requalificar as moradias existentes, ou seja, o nosso objetivo passa por requalificar totalmente as 16 moradias que lá existem, portanto, no sentido de dar boas condições a habitações que hoje estão muito degradadas e que, inclusivamente, colocam em causa algumas questões ao nível da salubridade e da saúde pública de quem as utiliza, e construir a tardós, portanto, na parte traseira daquele conjunto de casas, no fundo é o primeiro conjunto, mas que poderão verificar nas plantas de localização e nesta análise tridimensional,
de construção de um novo bloco habitacional com mais 15 fogos ou 15 frações, como entender. Portanto, esta é uma perspectiva do que se pretende, portanto, de requalificar, mantendo toda a traça e mantendo toda a arquitetura dos atuais existentes 16 fogos, portanto, e esta requalificação é uma requalificação interna e externa, portanto, total, e depois construção a Tardós, como poderão verificar aqui a partir desta imagem, de um novo edifício que tenha mais 15, digamos assim, frações para o mesmo fim, de habitação social, ou seja, estes novos 15 fogos, para além dos 16 existentes, a tipologia e o fim são os mesmos, ou seja, é um fim de habitação social. Esta é uma outra perspectiva, portanto, naturalmente vamos ter não só a requalificação das moradias existentes, a construção do novo bloco com 15 fogos e também a requalificação e a beneficiação de toda a área envolvente. Poderão verificar aqui o arranjo dos arruamentos existentes e também a criação de mais um arruamento, a criação de uma zona de lazer que é um auditório ao ar livre e a criação também de uma horta comunitária que servirá os moradores e também quem se candidata para o efeito, utilizando aqui, permitam-me referir isto, utilizando também as águas pluviais para regas nestas hortas comunitárias. Aqui uma ideia da implantação, portanto, os edifícios existentes são estes aqui a vermelho e, portanto, depois tem a implantação do novo edifício que se projeta, que está aqui a azul, com o arranjo da envolvente, com uma nova rua a meio, com zona de estacionamento, a zona do auditório, que é esta zona aqui mais central e a cinza, e as zonas das hortas comunitárias que serão, portanto, no topo, perto do clube recreativo e desportivo Arrodense. Portanto, no que diz respeito à requalificação das moradias existentes, dos tais 16 fogos, portanto, é proposto esta requalificação que será alterar a sua tipologia para T0s e T1s, devido às dimensões e aos metros quadrados, portanto, as dimensões que os atuais edifícios têm. Achámos por bem propor uma alteração da tipologia, passar para T0s e para T1s, para que as áreas comuns e para que as áreas dos próprios quartos possam aumentar e dar mais condições de habitabilidade no local. Será abolido o logrador, ou seja, não haverá quintais nas traseiras destes edifícios e, portanto, isto está tudo, vai ser ocupado, portanto, vai ser ocupado este terreno pela área coberta dos edifícios e, portanto, não estará integrado aqui nenhum espaço de logrador e, portanto, as pessoas que têm atualmente alguns quintais com hortas, etc., poderão ter a mesma, mas no talhão da horta comunitária e, portanto, não haverá espaços privativos de ninguém no Tardós, como sabemos, às vezes é muito difícil de gerir e às vezes, a termos de até salubridade, levanta alguns problemas graves. As moradias existentes terão obras de alteração e beneficiação, mantendo a traça arquitetónica existente. Portanto, também já disse isso há pouco e que se reafirma. Portanto, nas tipologias temos aqui algumas alterações. Elas hoje têm uma composição relativamente diferente e passarão a ter, portanto, divisões mais amplas com esta alteração de tipologia para T0 e para T1, a grosso modo. O T2 passa para T0 e o atual T3 passa para T1. E o T0 é modular, pode haver uma adaptação. Exatamente. O T0 é mais versátil e permite que possa rapidamente haver uma transformação para um T1. Portanto, esta é a proposta dos alçados. Tem aqui um alçado poente e um alçado nascente, em tudo semelhante ao que existe hoje. Portanto, vai-se manter na integralidade a preservação também desta memória coletiva dos arrodenses. As paredes exteriores são todas mantidas. E as paredes exteriores também. E, portanto, nestas intervenções tem-se visto a criar condições de habitabilidade com a eficiência energética. Vamos ter aqui também, não só ao nível das portas e das janelas, maior atenção à eficiência energética, como está previsto também a utilização de alguns painéis que permitam a utilização da energia solar. Já falei na questão do aproveitamento das águas pluviais para as regas das hortas comunitárias e falarei também do aproveitamento das águas, sobretudo do lava-louça, neste caso do lavatório para o autocolismo e, portanto, no sentido de ter um aproveitamento mais eficiente deste recurso, que também é um recurso naturalmente escasso. Está previsto nós passarmos para o nível C
nestas moradias existentes de certificação energética, o que significa que vamos dar um salto qualitativo muito grande e o que nos permitirá também poder candidatar esta intervenção ao Fundo Ambiental, com a possibilidade de, para além do primeiro direito, como disse, podermos ir buscar mais fundos comunitários, fundos neste caso da União Europeia, para este fim do Fundo Ambiental. E, como se disse há pouco, disse o arquiteto, as moradias T0 permitem, com uma ligeira adaptação, alterar para a tipologia T1, se necessário, e mediante requerimento dos utilizadores. Portanto, esta é uma planta que tem aqui as principais alterações, portanto, como se disse, no sentido de mudar o T2 para T0 e o T3 para T1. Portanto, basicamente, são estas as alterações fundamentais que há aqui a destacar. Para além do cumprimento das normas em vigor relativamente à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida ou condicionada, estão criadas condições, pelo menos naquilo que diz respeito às moradias existentes, portanto aos blocos que atualmente existem, para podermos colocar aqui um projeto que a Gevalis está a desenvolver em Lisboa. Como sabem, a Gevalis é uma empresa municipal que gera os bairros sociais em Lisboa e que está neste momento com um projeto muito interessante, o projeto LIFE, que é um projeto que permite uma utilização universal das habitações, isto é, mesmo uma pessoa tetraplégica, e nós tivemos a ocasião de visitar isso no terreno, mesmo uma pessoa tetraplégica consegue ter uma utilização plena da sua habitação, seja na zona de duche, seja na própria cozinha, com comandos, consegue controlar até a subida dos lavatórios e tudo isso, e dos lavas-louças e tudo isso, e portanto este projeto LIFE é dar vida às pessoas, e portanto nunca sabemos, felizmente no nosso rol de utilizadores das habitações sociais não temos histórico de necessidades tão graves como esta que identificámos em Lisboa e que vimos no local, mas teremos essa atenção no sentido de preparar estas casas para, duas delas pelo menos, para este projeto LIFE em parceria com a Gevalis. Isto é uma outra perspectiva do que estamos aqui a falar, portanto, as moradias existentes e depois um edifício no Tardós deste primeiro bloco de moradias existentes, no início da Rua João de Deus. Portanto, temos aqui um resumo em termos da requalificação das moradias, portanto, uma área de implantação total de 697,40 metros quadrados, a área de construção ligeiramente inferior, uma volumetria de 2086 metros cúbicos, mantém-se a Sércia original, há aqui uma ligeira subida, creio, mas é igual. Portanto, mantém-se o número de pisos acima do solo, que é apenas um, portanto, que é o que existe atualmente, que é de resto de chão. E são, naturalmente, 16 focos, que é o que existe, é o que se vai manter com este projeto e com esta intenção. Serão 8 T0s e 8 T1s, portanto, fará os tais 16 focos, como se disse. O orçamento previsto para a execução destas obras de requalificação das 16 moradias existentes na Rua João de Deus e no bairro João de Deus, aqui está nos 523.706,01. Sim. Depois temos aqui mais uma perspectiva, daquilo que se perspectiva em termos de construção nova, portanto mantém-se todo o original que existe no terreno atualmente. Temos o edifício novo, depois temos ali a zona também do auditório e mais à frente a zona das hortas que referi. Isto é uma outra perspectiva, depois do arranjo também desta rua que passa confinante e junto à linha d'água, que também será, atualmente já tem lá uma ecopista, digamos assim, e que depois pressupõe também aqui lugares de estacionamento quer nesta rua, quer na outra que se vai ser criada entre o edifício novo e o edifício existente. Portanto, aqui novamente da área de implantação, já falámos há pouco. Pronto, depois passamos então a folha, ou seja, falámos das moradias existentes, dos 16 fogos, vamos falar agora dos 15 novos fogos com esta construção do novo edifício a Tardós do primeiro conjunto de casas existentes, como se referiu há pouco. Pretende-se construir, portanto, a Tardós, como se viu, mais 15 frações destinadas à habitação social. Prevê-se, portanto, a construção de um edifício com 3 pisos, resto de chão, primeiro e segundo andar. Uma ocupação de 5 fogos por piso, que faz os tais 15 fogos, com a seguinte tipologia.
3 habitações T1, 6 T2 e 6 T3, portanto no total dos tais 15 focos como Os falar. T3 também são menores, como ela pensava de lá. Uma nota importante, os T3 também, se houver necessidade, rapidamente se consegue adaptar para T4. Isto aqui é a planta dos interiores das frações, creio que é isso, não é? Sim, sim. Portanto, mas há algum pormenor técnico. Portanto, tem um elevador. Sim, está previsto aqui o elevador para acesso condicionado, portanto, pessoas com mobilidade reduzida, depois terá 2 zonas de escadas, uma do lado esquerdo e outra do lado direito, portanto, em cada extremo do edifício, portanto, uma zona de escadas que dá acesso a um patamar e é esse patamar, por sua vez, é que dá acesso a cada uma das frações. Portanto, como se disse há pouco, na zona de espaços comuns está previsto, digamos assim, nas áreas públicas, áreas de circulação, estacionamento anfiteatro para o ar livre e hortas comunitárias. E aqui, neste caso, no edifício novo, a eficiência energética aqui também será naturalmente garantida e a nossa expectativa é ter o máximo da certificação energética a nível A. Portanto, isto é uma ideia do alçado poente, portanto, e que podem verificar também nas imagens tridimensionais, do alçado sul e o alçado norte e o alçado nascente do edifício. Isto é uma perspectiva do anfiteatro que se pretende criar também nesta zona, uma nova perspectiva e, portanto, o edifício também está uma nota importante, tem condições para ficar no regime da propriedade horizontal, caso assim o município venha a entender no futuro, e procura-se também valorizar a rede ciclável já existente no local. Este é mais um pormenor da rua que vai fazer, portanto, a divisória entre a parte existente e aquela que vai ser criada de novo com a construção do novo edifício. Portanto, uma síntese deste bloco novo. Temos uma área de implantação total de 508,10 metros quadrados, uma área total de construção de 1.531 metros quadrados, a volumetria de 5.345 metros cúbicos, uma sércia de portanto, máxima de 9,57 metros e, portanto, número de pisos acima da cota da soleira são 2, números de fogo já falámos que eram 15, são 3, peço desculpa. Ali é uma grade, portanto, é resto de chão, primeiro e segundo andar. E depois, tipologia será 3 T1s, como se disse, 6 T2 e 6 T3. Portanto, o orçamento previsto para a construção deste bloco novo, incluindo os arranjos exteriores, anda na casa dos 949.000 ou 950.000 euros, como preferir. Estima-se que o valor para estas duas vertentes, requalificação do edificado existente, mais criação e construção de um novo bloco, tenha um custo de 1.473.000 euros, sensivelmente, sendo que 174.000 são referentes aos arranjos exteriores que puderam verificar ali. Naturalmente, vamos conseguir uma boa, é a expectativa do município, conseguir uma boa base de financiamento para a requalificação das moradias existentes. No edificado novo, nós temos mais reservas e é mais difícil, mas através do IRU, que é um instrumento, do IRU não, do IFRU, que é um instrumento financeiro para a reabilitação urbana, quer do próprio primeiro direito, que tem uma componente também de financiamento de edificado novo, mas mais baixa do que a requalificação existente, vamos naturalmente ter o objetivo de ir buscar ali algum financiamento, mas será sempre em montantes inferiores àquilo que é a requalificação dos 16 fogos existentes na atual rua João de Deus e no bairro João de Deus. Há aqui um pormenor que eu tinha esquecido, mas que é muito importante, até porque temos aqui algumas pessoas que são moradores do bairro e que eu saúdo do ponto de vista até pessoal e que se prende com o seguinte: nós vamos naturalmente candidatar isto a financiamento e esperemos conseguir lançar o procedimento durante o ano que vem. Na questão da reabilitação do edificado, eu queria dizer o seguinte: nós vamos tentar começar por fazer o edifício novo. Eventualmente teremos que, por uma razão de segurança, transitoriamente desalojar os fogos que estão mais diretamente próximos do novo edifício, por causa das questões da trepidação e por razões de segurança,
Mas o nosso objetivo em construir primeiro o novo é precisamente para que esta transição seja pacífica e, à medida que o trabalho for avançando, as pessoas serem logo realojadas no edifício novo e podermos continuar o trabalho sem que as rotinas das pessoas se alterem muito. Ou seja, vamos ter essa preocupação de desalojar as primeiras 4 ou 5, talvez, moradias, e aí teremos que, se calhar, transitoriamente, colocar os moradores ou no albergue municipal ou arranjar uma outra solução, mas à partida poderá ser essa, mediante a aquisição de equipamentos específicos que vos permita fazer uma vida plena ali. E depois, quando tivermos os 15 fogos construídos, o edifício novo, realojá-los nesses 15 fogos e depois, a partir daí, reconstruir as moradias, de modo a que as pessoas vão sendo realojadas à medida que o trabalho vai sendo feito. Não sei se me estou a fazer entender. Vamos fazer depois a recuperação dos blocos que foram, entretanto, despejados, entre aspas, ou desalojados, e depois as pessoas, mais à frente, quando a obra tiver que seguir mais à frente, vão sendo colocadas nas casas já novas. E, portanto, vamos continuando depois sem qualquer sobressalto e temos ainda a margem dos novos 15 fogos, que podem também, entretanto, receber mais pessoas, e, portanto, temos esta margem de trabalho. Ou seja, no pior dos cenários, enfim, apesar de ser preciso correr bem, no pior dos cenários nós prevemos que haja ali 4 famílias que eventualmente tenham que ser realojadas numa fase inicial e depois, com o volume da obra, com o edifício novo e com o decurso normal dos trabalhos, temos todas as condições para gerir dentro daquele bairro as soluções para que as pessoas continuem no bairro e que façam aí as suas vidas normalmente, como já estão habituados. Portanto, vamos ter isso em atenção, naturalmente, é mais um dos pormenores que queremos ter em atenção com esta intervenção, porque percebemos que isto é naturalmente uma obra, sobretudo a construção do edifício novo, que tem alguma volumetria, tem algum desgaste e que naturalmente trará inevitavelmente algumas alterações na rotina de algumas famílias. Vamos esperar que não sejam em todas e que consigamos fazer a obra com o menor impacto possível. Ainda não descobrimos uma varinha mágica que nos permita fazer obras sem haver repercussões e sem haver impactos no estado físico das coisas. Devemos lá chegar, eventualmente, com a inteligência artificial ou não. Mas, de qualquer das formas, queria também deixar essa nota, porque estão aqui habitantes do bairro e gostaria de tranquilizar-vos sobre essa matéria, que é uma matéria que também temos em linha de consideração, no fundo, de garantir que elas façam as obras todas com o mínimo de impacto possível na vossa vida e nas vossas rotinas. Falou aqui na questão de 2005. E, nessa altura, que projetos é que existiam para aquele imóvel, no fundo, no bairro João de Deus? Eu tenho alguma dificuldade em falar sobre esse tempo, até porque não exercia funções, como sabem, no Executivo Municipal na altura, mas, em todo o caso, basta uma pesquisa no Diário da República para perceber que a Câmara Municipal, na altura, e como sabem, em 2005, nós não estávamos no Executivo, reforço, efetivamente teve uma ideia e um projeto para aquela zona. Tanto assim é que lançou um concurso que saiu em Diário da República no dia 4 de abril de 2005, no sentido de arrasar completamente os 16 edifícios, os 16 fogos existentes, portanto aquele bairro, aquelas casinhas que aqui falamos e que é muito importante para nós preservar essa memória, eram completamente arrasadas e no seu lugar iam nascer 3 edifícios com maior volumetria do que este que agora é proposto. Reforço, com maior volumetria do que aqueles que agora são propostos, e que o objetivo do contrato era alienação de um lote de terreno urbano com 2.854,20 metros quadrados, com realojamento provisório dos residentes das 16 habitações a demolir, para a construção de 30 fogos a custos controlados e construção de uma cave com 901,80 metros quadrados a ceder gratuitamente ao município. Está garantido, e depois outro ponto, garantia de compra de 21 fogos que prefazem o bloco C e B pela Câmara Municipal. Base de licitação mínima para a venda do lote, 275 mil euros. Portanto, se eu percebo bem, e não posso fazer interpretação autêntica porque não contribuí para que este concurso fosse lançado, a Câmara, na altura, queria demolir as 16 habitações existentes e, no seu lugar, queria construir
3 blocos de habitação com 10 frações cada um, em que se propunha, no fundo, aceder a um privado que vinha fazer a construção, garantir a compra de 21 e os outros 9 seriam para vender comercialmente, pelo que eu percebo. Não quero ser indelicado, mas eu dou, para quem acredita nele, e eu acredito, dou graças a Deus deste procedimento ter ficado deserto. Porque hoje não estávamos a falar da preservação da memória naquele local, hoje estávamos a falar, pura e simplesmente, de fogos que muitos deles já nem seriam para a habitação social, e fica aqui por esclarecer onde é que iríamos alojar estas 16 famílias que lá moravam, o que é que era feito delas. E portanto este era um projeto que foi a Diário da República, está aqui, podem verificar, 4 de abril de 2005, e que felizmente digo que ficou deserto. Portanto, o que hoje estamos aqui a propor, este Executivo envolvido estes anos todos, é manter totalmente o bairro João de Deus como sempre o conhecemos, as 16 frações, dar-lhes mais 15 frações na parte de trás com o edifício novo, mas mantendo o fim da habitação social, que deve ser garantido, para nós é a opção política, estratégica, está no documento estratégico, está no nosso manifesto eleitoral, bem claro a intenção que temos. Estranho era se o Executivo, passados 6 ou 7 meses das eleições, viesse aqui propor à população uma coisa diferente daquilo que tinha dito que ia fazer. E, portanto, na nossa modesta opinião, este é um projeto bem equilibrado, alia requalificação, respeito pela valorização do património e pela nossa identidade e respeito pelos moradores, alia também uma componente de regeneração urbana importante daquela zona que merece ser requalificada e, portanto, eu diria que, relativamente ao projeto que existia de 2005 para cá, há uma evolução muito favorável e muito positiva a bem de Arruda e a bem dos arrudenses. É a nossa concepção, admitimos naturalmente que haja quem pense o contrário, mas achamos que hoje o projeto que estamos em condições de aprovar é incomensuravelmente melhor para a Arruda e para os arrudenses do que aquele que estava em 2005 em vigor nesta autarquia e que inclusive motivou o lançamento de um concurso que felizmente, digo e repito, ficou deserto. A alternativa que era construir 21 fogos de habitação social num terreno na urbanização Cerrado e Fontainhas, que é este que aqui está, que é um talude na urbanização Cerrado e Fontainhas e que, portanto, a meu ver, e sem ter acesso ao estudo geotécnico que esteve na base desse projeto, a mim parece-me que poderia levantar muitas dificuldades do ponto de vista técnico, tanto mais que já no mandato anterior fomos forçados a corrigir este talude e a reforçá-lo porque ele esteve em risco de derrocada, pelo menos na zona da estrada de acesso à urbanização Cerrado e Fontainhas. E, portanto, eu diria que esta proposta é uma proposta de facto equilibrada e que corresponde aos anseios das populações e que foram legitimamente sufragadas em eleições. Portanto, eu penso que respondi à questão dos projetos que existiam em 2005 e depois a evolução que tiveram posteriormente. Este dos 21 fogos, a informação que tenho é que, de facto, houve um pedido de excepcionamento do financiamento para a aprovação do Ministro da Tutela na altura das Finanças e nunca foi conseguido pelo Executivo, até ao início do nosso mandato, concretizar este projeto dos 21 fogos. E, se me permite a minha opinião pessoal também, ainda bem que não foi possível, porque neste talude construir 21 fogos levantava problemas, não só do ponto de vista técnico de construção, como sobrecarregava uma zona que já é muito complexa em termos daquilo que é estacionamentos e toda essa zona envolvente que seria mais pressionada ainda, ao contrário desta que está perfeitamente consolidada e que tem capacidade de resposta a nível de estacionamentos, como é o caso. No próprio conceito de habitação social, no próprio conceito quer legal, quer do nosso regulamento de habitação social do município, por definição, a habitação social é tendencialmente transitória e temporária pelo tempo que permita às famílias organizarem-se para poderem ter resposta no mercado normal da habitação, no mercado da habitação grosso modo. Se me perguntar, há pessoas que de facto já estão em habitação social há muitos anos. Isso é verdade. A Ruth já não está aqui e podia falar sobre isso com mais detalhe, mas ainda no mandato anterior nós voltámos a fazer uma listagem completa e um diagnóstico completo do estado
das famílias e dos rendimentos, porque também os rendimentos podem alterar e podem fazer com que as pessoas deixem de ter acesso pelos critérios que estão no regulamento à habitação social. E devo dizer, pelo menos 2 casos que eu me recordo de memória, nós retirámos a habitação social porque inclusive verificámos que havia pessoas que tinham habitações próprias, suas, e que poderiam deixar a habitação social e ir para as suas habitações próprias. E isso foi feito, ou seja, periodicamente nós temos a preocupação de fiscalizar para que a habitação social seja de facto para quem precisa. É natural que haja aqui um ou outro ponto que às vezes é de complexa resolução e que em vez de resolvermos um problema social estamos a criar outro e portanto tudo isto tem que ser acompanhado e monitorizado pelos nossos serviços de ação social. Mas por definição, claramente, não é uma habitação ad eterno, é uma habitação para quem precisa efetivamente pelo período necessário para organizar a sua família e a sua vida. E nenhum de nós que está aqui nesta sala está livre de algum dia que isso possa acontecer e, portanto, é bom que também o poder político, o poder público e o Estado, seja a nível central, seja a nível das autarquias locais, tenham resposta para dar a estas necessidades que às vezes são conjunturais e momentâneas. Eu penso que já respondi a isto. É assim, não lhe vou negar que, efetivamente, no bairro Carlos Gulbenkian, sobretudo neste do João de Deus, não tenho nota exata sobre isso, mas no bairro Carlos Gulbenkian, efetivamente, houve pessoas que adquiriram as suas habitações. Portanto, não é 100% do parque da habitação social existente no Carlos Gulbenkian, neste momento, que é propriedade da Câmara Municipal. Já há, não sei se são 2, são 3, mas há ali 2, pelo menos, que são propriedade dos atuais moradores. Significa que, ainda antes da transição da gestão do parque e da propriedade do parque habitacional para o município, na altura com o INH, creio eu, ou com o Fundo de Fomento de Habitação, creio que era o INH, com o INH, que era o Instituto Nacional da Habitação, que hoje é o IRU, chegaram a acordo e pagaram o preço que lhes foi pedido, naturalmente um valor residual, tendo em conta o desgaste, os anos de rendas e tudo isso, entretanto, executadas, e que lhes permitiu às pessoas, no fundo, adquirirem essas frações, esses imóveis. Agora, por definição, Sr. Carlos, como disse aqui em resposta ao Carlos Bexiga, por definição, a habitação social não é uma coisa para a vida toda, é uma coisa que é para ser utilizada quando se justifica, porque as pessoas, a partir do momento em que consigam organizar a vida, ter rendimentos para ir para o mercado de habitação, devem sair da habitação social precisamente para dar lugar aos outros que precisam. E, portanto, por definição, eu penso que é isto que lhe posso dizer em termos daquilo que é a propriedade da habitação social. Sobre a questão das moradias que poderem levar mais um piso. A nossa opção foi, de facto, manter toda a traça original e preservar essa memória coletiva e criar um edifício novo a Tardós que pudesse ter eficiência energética, que pudesse ser mais sustentável, que tivesse áreas maiores, porque era difícil, nós mesmo construindo mais um piso, fazermos tipologias diferentes e em termos estruturais o próprio edifício era muito complicado nós implantarmos mais um piso. Descaracterizava o que existia, era complicado do ponto de vista técnico e a nível das tipologias de habitação que nós precisamos. Verifiquem que no edifício novo estão previstas muitas mais tipologias do que apenas o T0 e o T1 que estamos a prever para a requalificação do existente. E, portanto, tornava-se uma operação muito complexa. Relativamente às preocupações de natureza estética exterior, nós temos de ter a atenção do seguinte. Naturalmente que nestas candidaturas a apoios para a construção de habitação social, o IRU, portanto o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, tem sido muito restritivo sobre aquilo que consideram despesas supérfluas e que não têm enquadramento em termos de habitação social daquilo que são despesas elegíveis para efeitos de habitação social. Eu próprio fiz questão de dizer à equipa que deveria manter o elevador, ou seja, devia manter o elevador como sendo um requisito necessário para esta habitação, mas eu tenho dúvidas que ele vá passar. Tenho muitas dúvidas. Mas, em todo caso, fazemos a nossa parte no sentido de dizer que isto é importante para garantir a acessibilidade destes imóveis. E, portanto, preocupações de natureza estética eventualmente não serão topo da prioridade da agenda do IRU. Enfim, não falei nisso, mas naturalmente nós achamos
que de um ponto de vista até de integração social, tem existido em alguns bairros arte urbana nestas áreas. Eu não sei se poderá fazer sentido lançar um concurso de ideias para isso, no sentido de melhorar o enquadramento e valorizar também esta que é uma entrada da vila, importante. A nível estrutural e estético, nós podemos ainda ver alguma afinação. Falou-se aqui no revestimento, numa das reuniões, com alguma pedra que pudesse embolsar. Eu tenho muitas dúvidas. Eu tenho muitas dúvidas que isto passe no Iru, mas é uma matéria que vamos tomar devida nota no sentido de procurar ter essa sensibilidade. Sobre a discussão interessante também de se dizer que se devia eventualmente disseminar a habitação social pelas outras urbanizações. Eu devo dizer o seguinte: enviámos para a Secretaria de Estado da Habitação um conjunto de recomendações, porque está a ser trabalhado a nível do Parlamento. Eu creio que até a deputada Helena Roseta, que está a liderar este processo na Assembleia da República, a criação daquilo que me parece que é uma lei de bases fundamental, porque dava-me a ideia que era o único direito fundamental constitucionalmente consagrado que não tinha uma lei de bases para o desenvolver, que é a questão do direito à habitação. E está a ser preparada no Parlamento uma lei de bases da habitação, e eu acho precisamente que era muito importante que nessa lei de bases se criassem mecanismos legislativos que permitissem que as construções de edifícios novos, inseridos em zonas urbanas, ou em loteamentos, ou o que seja, uma percentagem do loteamento pudesse ser destinado à habitação social. Essa é uma matéria que carece de legitimidade a nível legislativo, ou seja, a Câmara hoje em dia não tem instrumentos que forcem, que obriguem e que exijam um promotor imobiliário a fazer isso. Mas eu acho que esse era um caminho que era importante percorrer, não só em Portugal, mas a nível do nosso ordenamento até comunitário, a nível da União Europeia. Nós fizemos já a nossa parte, fizemos a recomendação à deputada Helena Roseta, fizemos essa recomendação também à Secretária de Estado da Habitação. Esperamos que nessa lei de bases possamos caminhar nesse sentido. Agora, hoje em dia, nós não temos ferramentas, nem temos mecanismos que permitam à Câmara exigir isso a nenhum promotor imobiliário. Eu sou entusiasta dessa ideia. Tenho em mim um apoiante dessa ideia e, mais do que apoiante, até já enviei formalmente essa recomendação a quem de direito e quem está a trabalhar no terreno em termos legislativos essa matéria. Ficarei atento para ver se isso será uma realidade ou não, mas em todo o caso queria também manifestar aqui a minha adesão a essa sua opinião, que parece lógica, razoável e que também do ponto de vista da inclusão social tem claras mais-valias e podia ter evitado, se isso já existisse há mais tempo, que em Portugal se tivessem criado bairros sociais, muitas vezes desacompanhados de projetos de inserção social, de inclusão social, e que ao invés de resolvermos alguns problemas, que resolvemos também no acesso à habitação, que resolvemos, mas criámos outro tipo de problemas e com esta integração, se calhar, poderia ter sido evitado. Daí a nossa razão também. Achamos que nesta zona, com esta exposição, com esta capacidade de estar no centro da vila, e por outro lado, por já estar consolidada perfeitamente ao longo de mais de 50 anos, a natureza da habitação social neste bairro, pareceu-nos que por mais 15 fogos iríamos continuar. E vamos continuar seguramente, e por isso estamos aqui vigilantes e mesmo ao pé, para que haja essa integração social, se as pessoas sintam parte da vila e do Conselho da Rua dos Vinhos e que possam ter uma habitação condigna e que possa, no fundo, prestigiar não só as pessoas, mas também o município, que é um município que acolhe, que respeita e que valoriza a dignidade da pessoa humana acima de tudo. Essa é a grande preocupação que nós temos e este projeto é mais um reflexo e mais um passo para caminharmos nesse sentido. O PDM permite que naquela zona existam 4 pisos. Nós estamos aqui a criar um imóvel que terá um edifício, estamos a propor criar um edifício que tem 3 pisos. O resto do chão, o primeiro andar e o segundo andar. E mesmo em termos de volumetria, eu diria que no lado esquerdo da rua, para quem entra na rua, já existem edifícios, o da Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, que tem 4 pisos. E portanto eu diria que até em termos de enquadramento com a realidade no local, me parece que é equilibrada. Eu admito essa opinião, mas eu acho que o próprio PDM dá resposta e a própria existência no local de outros imóveis com maior volumetria
é também uma resposta que me parece plausível e, tudo somado, parece-me equilibrado. Por outro lado, reforçar também, não quero estar sempre a falar do passado, este é aquilo que propomos para o futuro, mas apesar de tudo, isto é bem melhor do que o projeto de 2005, que esse aí arrasava com isto e então, em termos de volumetria, iríamos criar uma rua com mais até dificuldade de penetração da luz solar durante o dia. E, portanto, tudo visto e somado, naturalmente compreendendo as opiniões e as razões que aqui evocam, parece-me que tivemos a preocupação de ter equilíbrio, até porque não nos podemos esquecer que, de facto, a procura de habitação social no Concelho tem sido forte e inequívoca, inclusive nestas 3 frações que estamos a candidatar agora ao concurso de atribuição de habitação social, estamos a verificar claramente que há uma procura que vai ser muito superior à oferta destas 3 frações e, portanto, este é de facto um problema que temos que resolver. Aliar a resolução do problema do bairro João de Deus como ele está hoje, que é impensável continuar, e poder dar mais oferta de habitação social, que estamos a sentir que há essa procura e há essa necessidade que é preciso ser suprida. E, portanto, procuramos ter aqui um equilíbrio e esta é a melhor proposta que achamos que podemos apresentar nesta altura. Mas compreendemos que ela possa ao início chocar um bocadinho, mas eu estou convencido que no terreno, depois de implantada, ela estará perfeitamente equilibrada. Bem, sobre os lugares de estacionamento, eu diria que temos uma perspectiva de ter ali mais 15 lugares de estacionamento, ou seja, não é o ideal, dá um por fogo novo. Apesar de tudo, nós achamos que sentimos de facto que o estacionamento do Alcambar, que é mesmo ali junto, tem de facto uma pressão durante o dia, mas durante a noite ele tem alguma folga que permite acomodar algumas situações. Enfim, os 15 que vamos criar, conjuntamente com a bolsa já existente no Alcambar, com as nossas melhores expectativas, enfim, poderemos considerar que efetivamente possam ser suficientes e ainda está prevista eventualmente uma outra alteração no futuro, que será pôr o estacionamento do lado direito e a circulação do lado esquerdo só num sentido, que permite também aumentar a bolsa de estacionamentos disponíveis. Mas para já, com estes 15 nós julgamos que será suficiente. Temos um plano B, que poderá ser plano A, que é na reorganização da rua e do trânsito, pôr o estacionamento à direita em vez de hoje à esquerda, que está meio desordenado, colocá-lo ordenado à direita, já estamos a trabalhar nesse projeto, e assim, enfim, fazer a circulação pelo lado esquerdo, mas é só num sentido, como é óbvio, no atual sentido, e que permita criar ali mais 6 ou 7 lugares, seguramente, que vamos conseguir. E, portanto, quer com estes 15, quer com os outros que estão previstos, diria que não vem mal ao mundo e não há, ou seja, não é expectável que venha a ter problemas aí. Não sei se há mais alguma questão. Não havendo, então, resta-me agradecer a todos a vossa presença, agradecer também aos técnicos, mais uma vez, toda a colaboração e a paciência com este projeto. A Ruda merece ter, de facto, este projeto. Vamos agora lutar para concretizá-lo e essa luta começa já amanhã e todos os dias até ele ver o luz. Muito obrigado.